entrar um pouquinho no nosso eixo, para sintonizar o eu observador. Está aparecendo alguma janelinha aqui que eu não sei o que é. Deve ser da gravação. Para você autorizar a gravação. Tá, certo, obrigada. É tipo um termo de consentimento. Quem consentir, fica na reunião. Quem não consentir, sai. Uma coisa assim. Certo. Então, vamos assumir uma posição o mais confortável possível, com a coluna reta, mas não reta que me deixe desconfortável. Vamos achando uma posição cômoda, mantendo o eixo. Isso, aí sente o apoio do quadril na cadeira, distribui o peso entre aqueles dois pontinhos. Sente o contato das coxas com a cadeira, dos pés com o chão. Observa o movimento da respiração lá no abdômen, relaxa. Relaxa os órgãos genitais. Isso, solta os ombros. Percebe o ar nas narinas, solta a mandíbula. Isso. Aí você vai observar um pouco o fluxo da respiração. Perceba essas ondas que passam através de você. Isso, e percebendo a passagem involuntária dessa onda, você vai ver que não depende de esforço. Vamos abrir o nosso coração para uma frase que é a abertura da palestra. O guia fala: a luz de Deus envolve a todos. Essa luz contém tudo o que vocês precisam. Tentem percebê-la. Tentem sentir sua realidade. Aí você só fica bem consciente da passagem involuntária dessa onda, bem atenta para as sensações físicas que ela provoca dentro do seu corpo, se abrindo para essa verdade, que existe uma energia divina envolvendo todos. Essa energia que os hindus chamavam de prana, os chineses chamavam de ki, não é só o ar. É uma energia poderosa que contém tudo que a gente precisa. Aí você vai observando a passagem dessas ondas, observa o pensamento, os sentimentos, as sensações físicas e vai só se entregando na intenção de receber o que a onda está trazendo e de deixar que ela passe, levando tudo que precisa ser eliminado. Isso, aí você vai permitindo que essa respiração se acalme. Você vai ver que esse movimento, ele tem um movimento pendular dentro do seu tórax. Como se a respiração entrasse e o pêndulo fosse até um ponto e depois ela sai, o pêndulo vai até outro ponto, para, e uma nova onda vem voluntariamente. Vamos nos acalmando em silêncio e permitindo que esse pêndulo se acalme. Bem atenta para esse movimento até que ele se acalma. E aí você observa nesse lugar que o pêndulo se acalma, é o seu centro vital. É o centro de energia do seu ser. Imagine nesse lugar um ponto de luz azul, que é como uma estrela, que emana raios em todas as direções. Perceba a conexão do seu centro vital com o centro do universo, através de um feixe de luz que sobe do seu centro vital e se conecta à fonte universal, no centro da galáxia, no coração de Deus. Isso, e perceba suas sensações físicas. Agora você percebe que outro raio de energia desce do seu centro vital até o períneo e se prolonga até o centro da Terra.
de forma que você veio para trazer essa semente de Deus e plantar na terra. Perceba que a partir dessa semente foi construído esse corpo físico para que essa centelha divina, que é sua essência, atue aqui na terra. Isso. A comunicação é um importante instrumento de manifestação de Deus em nós. Você observe a onda, quando você inspira, imagine a centelha divina no centro do seu peito se expandindo, se alimentando da energia da fonte divina. Quando você solta o ar, imagine o seu centro vital expandindo essa luz para as suas células, levando vida da sua essência para cada célula do seu corpo físico. E mantenha a atenção na sensação física, atenta para essa energia que suas células estão recebendo. Eu inspiro e a centelha divina em mim se expande. Eu solto o ar e essa energia se expande preenchendo todo o meu corpo, indo além. Isso, e permita que essa energia divina se espalhe de você para a Terra. Nós somos os pontífices, nós estamos na Terra para trazer essa energia divina para esse planeta. Isso, eu inspiro, a minha estrela se expande. Quando eu solto o ar, essa energia me preenche completamente, levando saúde, vitalidade para cada célula, tudo o que eu preciso. E vamos ouvir, em profunda sintonia com a centelha em nós, vamos ouvir uma outra frase do guia. Deixem que seus corações sejam preenchidos com o frescor do poder curativo da vida que flui da fonte. Você vai permitindo que o seu corpo seja curado com esse poder da energia que está vindo lá da fonte. Essa fonte está no seu próprio centro. Mesmo quando você ainda não é capaz de conectar-se a ela e experimentar a sua realidade, ela já está aí. Sempre esteve e sempre estará. Isso, então vamos sentir na nossa pele a mensagem da palestra. Nos alimentando profundamente dessa fonte, vamos ficar um pouco em silêncio, em profunda conexão com essa fonte. Isso, fique bem consciente das 3 próximas respirações, percebendo bem que você está recebendo diretamente da fonte universal e você está permitindo que essa energia se espalhe, nutrindo seu corpo físico e nutrindo todo o planeta através de você.
Depois, lentamente, você vai trazendo o foco da atenção para o físico, mas você não traz toda a consciência. Você sabe que o mundo real é esse mundo interior, onde pulsa sua centelha. E o mundo externo é apenas uma manifestação, é o seu material de escola. E você vai fazendo movimentos, abrindo os olhos. Você faz movimentos, mas você sente a centelha. Quando você abrir os olhos, você olha o ambiente, mas você sente a centelha em você. A sua conexão com o centro do universo, com o centro da Terra. E a missão que você tem a cada instante de ser uma ponte, de ser um instrumento dessa energia. Vá usando o seu tempo, ouvindo o comando interno e seguindo esse comando interno para ir voltando lentamente, para que você não deixe de perceber que você pode ter o foco da sua atenção no mundo externo, mas a sua consciência em profunda conexão com o mundo interior, que é o mundo real, mais amplo, onde existe a fonte, a conexão com a fonte de tudo que realmente você precisa. É dentro de nós que existe a nutrição necessária, não é fora. A grande ilusão é a nossa, de pensar que é o que os outros vão fazer, o que os outros vão dizer, o que os outros vão sentir e pensar de nós que nos nutre. A nutrição vem da fonte. Vamos se espreguiçar, quem sentir necessidade, fazer os movimentos que o corpo pede. Eu queria só dar um enfoque nos pontos importantes da palestra para a gente poder sustentar o debate a partir daí, né? Então, basicamente a palestra diz que esse influxo divino está o tempo todo nos alimentando, a partir dessa centelha divina que somos nós e que está em conexão com a fonte. E que esse influxo divino, ele quer se manifestar na Terra, através de nós. E a comunicação é o principal instrumento que nós, seres humanos, somos os únicos animais que temos, né, essa capacidade da comunicação pela fala, né, pela escrita. A comunicação é o principal instrumento e ela é um subproduto da evolução espiritual. À medida que a nossa consciência vai se expandindo, que nós nos tornamos iluminados pela luz dessa centelha, a nossa comunicação vai ficando cada vez mais clara, mais precisa, né? Mais geradora de paz. E a comunicação, ela é dependente da exposição, certo? Então, a comunicação, ela se dá primeiro de nós para nós mesmos. À medida que essa centelha vai se expandindo, ela vai expondo para nós todas as partes nossas que estão escondidas, né? E aí, à medida que nós nos comunicamos com nós mesmos, à medida que nós estamos expostos para nós mesmos, nós podemos nos comunicar em verdade, porque a comunicação verdadeira, ela requer essa exposição da verdade do que nós sentimos, né? Então, a gente vê, pessoal, que a nossa comunicação é como se nós fomos treinados para ter uma comunicação que cause boa impressão. Tem, inclusive, cursos para isso, né? Então, é uma comunicação que tem um objetivo fora. E, com isso, a gente se furta de ser um instrumento dessa centelha, através da comunicação verdadeira, né? E aí o guia diz que isso pode ser aprendido.
o objetivo da palestra é justamente nos dar meios da gente aprender essa comunicação com uma exposição, que é fruto do trabalho do caminho, né? E ele diz que essa comunicação, ela requer boa vontade, ela requer uma disciplina e um interesse de nos olharmos, ela requer um trabalho como esse que nós realizamos nesse caminho, né? E ele diz que essa comunicação é uma arte, porque a gente revelar nossos reais sentimentos não é simplesmente revelar, mas é revelar num estado de boa vontade, de disposição de se fazer entender. A gente às vezes parte do pressuposto que o outro adivinha o que a gente quer, e o outro não adivinha. A gente precisa ter uma boa vontade de se fazer entender pelo outro, e de também abrir os ouvidos para entender o outro. Porque o outro também tem uma centelha divina que está se manifestando para nós. Deus está se manifestando para nós também através do outro, né? E na hora que a gente tem essa abertura, a gente convida a abertura do outro. Do mesmo jeito que quando a gente está falando a partir de uma imagem idealizada, a gente convida a máscara do outro também, né? Então, ele diz que essa boa vontade é uma arte, a gente precisa rezar por isso, pedir, afirmar nossa intenção de aprender e nos comunicar visando isso. Aí ele diz que tem alguns obstáculos, né? Que é o prazer que o eu inferior tem em ter razão. A gente quer ter razão, então a gente argumenta para ter razão. Precisa convencer o outro que a gente tem razão, né? E tem um prazer ilusório nisso, mas a gente se conforma com ele, porque a gente não conhece muitas vezes o outro. O prazer de se comunicar em verdade, né? Então, a gente precisa renunciar a esse prazer de ter razão, a esse prazer de causar uma boa impressão ao outro, e também a gente precisa renunciar ao prazer de censurar o outro. Porque muitas vezes a gente tem contato, a gente até percebeu uma dor que nós temos em função do contato com o outro, mas a gente fala com a intenção negativa de censurar o outro, de atribuir culpa ao outro. Esse prazer, a gente precisa ter consciência dele e precisa pedir ajuda para renunciar, porque esse é outro obstáculo muito grande à comunicação. Vocês veem que esses obstáculos, eles são frutos do orgulho, a maioria, né? A gente quer ter razão, a gente quer causar boa impressão, a gente quer censurar o outro e embutido nisso está assim, eu sou melhor do que você. Você está em desvantagem, né? Então, todos esses obstáculos, eles são obstáculos à nossa comunicação. São obstáculos à criação da paz na Terra e são obstáculos ao cumprimento da nossa missão. A satisfação de existir do adulto não é ter atenção, é dar o melhor de si. Então, quando eu dou o melhor de mim, eu sinto uma realização pessoal por isso. E quando eu me prendo nesses obstáculos, eu perco essa oportunidade, né? Então, mas ele diz outra coisa, só tem mais 2 pontos que eu achei relevante, que por mais distorcido que seja a interação, nós somos seres multidisciplinares, eu falei disso da vez passada. Então, nós somos seres que estamos em várias dimensões de consciência, não é multidisciplinares, é multidimensionais. Nós estamos, ao mesmo tempo, em várias dimensões de consciência. Então, embora eu esteja aqui na Terra, numa interação movida pelo eu inferior, por mais destrutiva que ela seja, o meu eu superior também está agindo, né? Então, por exemplo, muitas vezes, o que o eu superior pode fazer através daquela comunicação distorcida é revelar a verdade. Porque os aspectos distorcidos da consciência da humanidade, eles só podem ser transformados quando eles estiverem revelados. Então, nessa interação distorcida, mesmo sem ser uma escolha da gente, a gente está se revelando. No pior de nós, mas está se revelando, né? Então, ele diz que esse fluxo divino que está acontecendo agora está maior do que nunca. E essa exposição está acontecendo. Quando a gente não escolhe se conhecer e se expor voluntariamente, essa exposição acontece à revelia da nossa vontade. E a gente está percebendo demais isso agora, nesse momento do planeta. Vocês se dão conta disso? Então, você vê que hoje em dia, esse avanço da internet, esse alcance longínquo da nossa comunicação,
já é um efeito desse influxo de energia divina que está aumentado no planeta, portanto, favorecendo a comunicação. Então, você vê que tudo que acontece hoje em dia, todo mundo sabe, né? Antigamente, uma distorção, por exemplo, do poder público durava anos, escondido. Às vezes, a gente sabia disso por um relato histórico, mas ninguém que viveu aquilo teve conhecimento. Agora, não. Tudo que acontece, a gente sabe. E esse influxo é muito forte. Então, o guia diz assim, com outras palavras mais sutis, né? Não tão escrachadas assim como eu vou dizer, mas ele diz assim, tá bom, se vocês não se expuserem por escolha, vocês vão se expor por imposição do fluxo de energia, né? E essa exposição é exatamente a crise que nós estamos vivendo, né? Então, ele diz, olha, que às vezes, isso é outro ponto importante que eu vou querer que vocês levem para a discussão, que existem construções muito distorcidas que já aconteceram na Terra. E, por vezes, isso não pode ser revertido mais a partir apenas da consciência. Então, essa construção que já foi erguida com bases destrutivas, ela vai ter que ruir. Então, essa fase de muito influxo de luz no planeta envolve uma crise, envolve uma destruição. Necessariamente, coisas vão desmoronar. E ele diz que a gente precisa meditar e pedir ajuda para a gente ter discernimento do que é da crise, que faz parte desse inexorável desmoronar, e o que é da crise, que parte da nossa negatividade e da nossa intenção negativa. Entende? A gente precisa fazer essa distinção, porque a gente precisa aceitar o que está desmoronando, por força do fluxo, mas a gente precisa dar limite a negatividade que está sendo manifesta pelo eu inferior do planeta, através de nós e através dos outros, né? A gente precisa dar limite no nosso próprio eu inferior, sem se condenar, sem se autodesprezar. A gente faz isso com o eu observador consciente. E a gente precisa dar limite claro e firme às manifestações do eu inferior através dos outros. Esse limite não significa odiar os outros, não significa fazer mal ao outro. A gente precisa saber que o outro não é o eu inferior, que o eu inferior se manifesta através de mim e dele, mas que a gente pode dar esse limite. Eu acho que essa, pessoal, é a tarefa mais difícil do PEFL, mas é a tarefa que eu acho que vale mais a pena a gente aprender, e ela é um dos aprendizados importantes para a gente ter uma comunicação saudável, né? Então, esse diagnóstico diferencial, porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da pandemia. Você vê por que é que surgiu esse vírus, né? Esse vírus surgiu porque nós estamos desmatando, acabando com o meio ambiente, destruindo o hábitat natural de algumas espécies. Então, o vírus que estava em equilíbrio ecológico com o morcego, ele teve que procurar outro hospedeiro. Ele sofreu mutações e achou outro hospedeiro, no caso nós, né? Então, essa pandemia, ela é uma crise inevitável que aconteceu no planeta, fruto dessa destruição que nós fizemos, o efeito que já foi acionado teria que acontecer, né? Mas aí a gente vê, olha, que mesmo na vigência da pandemia, a gente continuou o desmatamento, a gente aumentou o desmatamento, se aproveitou da pandemia. Por quê? Porque a gente está fixado no lucro, na consciência individual, no lucro individual, né? Então, tem a pandemia, o desmoronar inexorável, e tem a destrutividade desnecessária que nós estamos acrescentando. Aí, outra coisa, essa pandemia nos mostrou que a gente pode lutar numa defesa coletiva. Não tem salvação individual para mim, nem para minha família. Ou nos salvamos todos, ou não se salva ninguém. Mas aí, o que é que a gente faz? A gente se apega a ideias, a gente não toma as providências que pode tomar para minimizar o sofrimento coletivo, e a gente cria um sofrimento adicional desnecessário, fruto da nossa destrutividade, entendeu? Então, isso vale para tudo, e a gente precisa ter discernimento para a gente aceitar o desmoronar inexorável e para a gente dar limite à negatividade destrutiva que está piorando a crise, né? Então, isso tudo, pessoal, são reflexões que a gente pode trazer para o nosso momento, né? Então, assim, outra coisa que ele aborda na palestra, que é esse conceito de consciência individual e consciência coletiva. A gente veio há muito tempo priorizando o individual.
Mas agora, esse fluxo divino está nos chamando para a gente priorizar a consciência coletiva. A gente priorizar o bem do coletivo antes do meu desejo individual. Porque se eu priorizar o meu desejo individual, eu vou me destruir, eu e os outros, entende? Então, é por absoluta falta de opção, por uma questão de sobrevivência, a ênfase agora precisa ser na consciência coletiva. E o principal obstáculo a isso é a crença que a gente tem, que abrir mão da nossa individualidade é uma morte. É como se a gente fosse deixar de existir. A gente não fosse ter mais vontade, não fosse ter mais razão, não fosse mais ter individualidade, né? Então, a gente está priorizando muito a gente aparecer, a nossa imagem, por causa dessa ilusão. Né? É outra crença que a palestra traz. Então, o que é que eu queria? A partir dessas considerações. A minha proposta tinha sido que isso é passível de a gente ir modificando de acordo com a interação que a gente vai tendo aqui, mas a minha ideia inicial era que a gente se separasse em duplas e a gente fizesse uma discussão que tem o segundo enfoque. Quais são os obstáculos que eu vejo em mim que estão dificultando a minha comunicação saudável? Né? Então, a gente já teria um exercício de exposição, quando a gente revelaria para o colega os obstáculos que eu vejo em mim, na comunicação saudável. Né? O que é que me impede de estar aberto para me comunicar de forma saudável? E aí, a partir daí, como é que eu poderia, hoje aqui, ter um compromisso de melhorar a minha comunicação? O que é que eu já posso abrir mão e passar a pedir ajuda para abrir mão? O que é que eu já posso exercitar a abrir mão? E o que é que eu já posso usar? Por exemplo, não, eu não me comunico porque eu acho que eu não sei me expressar bem, os outros não vão gostar. E aí você se retrai. E essa é uma decisão de bloquear o influxo divino que quer passar através de você. Entende? Então, assim, o que é que eu poderia fazer hoje para dar um passo, por pequeno que seja, mas que seja verdade? Né? Então, eu queria que a gente se dividisse para a gente discutir isso. O que é que vocês acham? Alguém teria uma outra sugestão para acrescentar? Isso aqui é um debate, pessoal. Todos vocês podem e devem contribuir para enriquecer, né? Fátima, Sim, você pensou da gente fazer uma partilha depois no final? Pensei da gente voltar para a plenária. Na verdade, eu achei ótima a ideia, mas a ideia nem é minha. É das meninas, da Anete, da Suzane, né? Da Vânia, do Gustavo, das pessoas que estão organizando já tinham pensado nisso, né? A gente voltaria para uma conversa mais coletiva, onde quem sentisse necessidade se expressaria para o grupo todo. O que é que vocês acham? Fica bem assim? A gente pensou que duplas, como o grupo é pequeno também, assim, né? Nós estamos aqui em 18, seria mais efetivo com o uso do tempo, né? Então, a gente acha que daí a gente teria aí 10 ou mais ou 15 minutos para cada Sim, as pessoas poderiam interagir, desenvolver mais essa intimidade. Vocês todos se conhecem, já são amigos ou tem alguns que nem se conhecem? Não sei. Então, vai ser uma chance. Nós temos em comum o PEFA, né? Que é um vínculo melhor do que esse. Pois né? é. Maior e mais verdadeiro do que esse. Tem uma grande vantagem também de cair com quem não conhece, né? Que é poder falar à vontade, sem Aí você já está trazendo uma crença, né? Pois é, que era a crença da vovó. A vovó dizia assim, quando eu viajo é tão bom, porque eu nem sou de lá, nem fui para ficar. Então, ela não se preocupava em causar boa impressão, entende? Mas o risco é você ficar íntimo de quem está ali com você no dia a dia. Vai ser aleatório as duplas? Vai deixar o próprio sistema escolher, né? Ótimo. Tá. O que é que vocês acham? As organizadoras comandam isso. Eu acho ótimo. E é tão interessante que a gente cai com quem a gente precisa cair. Tá tudo certo. Exatamente. É a tampa e a panela. Então, deixa eu só organizar aqui, já estava mais ou menos prévio. Acho legal também estipular um tempo, né? Eu acho que isso funciona, um tempo para a dupla conversar.
Sim. Que aí todo mundo mais ou menos volta no mesmo horário, né? E aí, Su, se você pudesse dar um aviso quando for para trocar, né? Sim, pode Só para deixar. mostrar o meio do tempo, para o mais falante não ocupar o espaço todo, né? Então, a gente pode colocar 30 minutos, e aí, Por mim, tá ótimo. 30 minutos? Você quer entrar em um grupo, Fátima? Pode ser. Pode. Tá. Pode Então, ser. Ainda vai sobrar Fátima, ela pode passear por partilha todos os geral. grupos, né? Você e a Anete vão ficar em grupos também? não, eu Eu não. quero, eu quero, A NET fica. eu Sim, quero. você vai ficar aí no bastidor. Eu fico aqui, porque se alguém cair, eu coloco para dentro. Pronto, se você quiser, eu posso fazer dupla com você no bastidor. Pronto. E a live vai até que Perfeito. hora? E Tem aí hora para dá terminar? certinho as duplas. Assim você não fica desta função só de coordenadora, fica também. Isso. Pronto. Então, vamos abrir. Fátima, Gente, meia hora não Fica é para a muito. partilha final, gente. Oi? dá para Quanto repetir qual tempo vai ser o fica tema da a partilha discussão? final? Desculpa, duas Escutei. pessoas falaram. Quanto tempo fica para a partilha final? São 20 para as 8, a gente vai até às 9. Então, se a gente vai ficar 30 minutos, a gente vai ficar até 20 horas e 10 minutos. Ainda vão ter aí 50 minutos para a gente partilhar e, quem sabe, até voltar Se para uma vocês outra preferirem, pergunta. a gente pode fazer 20 minutos de partilha em dupla e mais tempo na partilha da plenária. Vocês que sabem. Mas tem bastante tempo. 50 Tem, Eu tem também bastante. acho. 50 minutos para a plenária dá demais também, né? E aí Dá para a repetir gente. qual é o tema, Fátima? O tema para discussão em As dupla? perguntas. O tema é assim, na sua vida pessoal, quais são os obstáculos que você vê que estão impedindo a sua comunicação, entendeu? Considerando isso que eu trouxe, essas considerações que eu considerei principais da palestra, os obstáculos, né? Quais são os obstáculos que eu vejo que estão me impedindo? E o que é que eu poderia fazer? Que decisão eu poderia ter agora para caminhar para uma melhor comunicação, né? E aí você pode ver também essa questão das crises, que eu acho super relevante, né? O que é um desmoronar inexorável e o que é o sofrimento adicional que eu estou anexando pela minha negatividade. Porque eu não sei como é que vocês estão percebendo, mas essa crise planetária que nós estamos vivendo, eu estou vendo na minha vida da comunidade, eu estou vendo na minha vida pessoal. Estou vendo na vida pessoal dos meus pacientes, estou vendo na vida pessoal das pessoas que fazem grupo comigo, dos meus amigos, dos meus familiares. Isso está acontecendo na nossa vida pessoal e na vida coletiva, porque essa luz divina, ela está vindo da nossa centelha. Ela passa primeiro pela nossa vida. Né? Então, era basicamente isso que eu queria que vocês discutissem. Está claro? Tá. Então, pronto.